Agora sim, boa noite! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas. Estou colocando aqui para gravar, estava também iniciando lá no canal. Sejam muito bem-vindas. Vou colocar aqui a minha apresentação inteira. Ok. Aqui, para eu deixar só esta parte. Vamos então começar a falar do assunto de hoje. Neurociência aplicada à espiritualidade. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse assunto deu de falar, porque eu resolvi colocar um anúncio para convidar mais pessoas a entrar. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Pessoas se sentiram feridas. Sabe quem se sentiu feridas? As pessoas da ciência. As pessoas da ciência se sentiram feridas. Como pode falar de ciência e espiritualidade, duas coisas completamente distintas, e que blá, 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 blá. Pois é, gente, olha, eu fico imaginando o que o nosso senhor excelentíssimo Joe Dispenza passou quando ele começou. O que o senhor, o nosso professor maravilhoso Hélio Couto, passou quando começou. O que Greg Braden passou, o que a própria Elaine Eurives passou, porque eles falam nada mais do que neurociência, com outros nomes. Joe Dispenza não, ele usa propriamente o termo neurociência, né? Mas, por isso que muitas vezes eles maqueiam um pouco os nomes, para não ter essa mistura. E aí, este final de semana, eu entendi o porquê. Porque quanto mais eu me aprofundava, mais eu estudava esse tema, mais eu conseguia compreender. Mas então a gente está falando da mesma coisa? Então, é isso aqui que nós usamos, esse termo que nós usamos na neurociência, é isso aqui que a gente conhece já na espiritualidade. Mas por que que não é falado da mesma forma? E aí eu ficava pensando, mas como assim fulano de tal, tão conhecido, que fala há tantos anos, por que que ele não usa esse nome? Aí o universo fala assim: você quer a mesma resposta? Mas você quer mesmo, minha filha, a resposta? Então toma a resposta. Eu tive a resposta esse final de semana, gente. As pessoas da ciência se doeram. Se doeram, sabe o que eu fiz? Nem liguei, continuei lá com o anúncio. O que a gente vai fazer, gente? Olha, eu fico imaginando por que a pessoa se dói, chega na minha publicação e se doeu com uma palavra, neurociência aplicada à espiritualidade. Por que que não pode ser unida as duas coisas? Vamos entender que ciência e espiritualidade não precisam brigar, não precisam, opa, deixa eu aprovar aqui, não precisam colidir, elas podem coexistir. Eu não quero separar a espiritualidade da ciência. Quem me conhece sabe que eu venho de um mundo espiritualista, eu cresci num lar espírita, eu tenho pais que tinham um centro espírita, eu cresci ali dentro. No ano que eu nasci, em 1983, eles fundaram o centro A Caminho da Luz, ali na Vila Matilde, que ainda existe, centro, capital de São Paulo. Hoje, com outros dirigentes, né, não tem mais nada a ver com os meus pais, porém o nome deles está lá como os fundadores deste centro. Então, eu cresci dentro do A Caminho da Luz, eu cresci neste lar espírita e sou muito, muito grata por ter esta base na minha vida. Mas eu vou falar uma coisa, que eu tenho esse pezinho ali na ciência. Eu sou uma pessoa que eu preciso, eu gosto de crer para ver, mas muitas vezes eu vou atrás do porquê. Entende? Eu vejo para crer, mas eu quero entender o porquê que eu tô vendo aquilo. Vocês conseguem entender? Conseguem perceber onde eu quero chegar? Eu preciso entender o porquê daquilo. E muito se fala sobre lei da atração, sobre lei da vibração, que pode-se dizer que é a mesma lei, né, uma das leis universais. E eu passei a minha vida inteira conseguindo alcançar muitas coisas com esta lei universal. Muitas vezes eu conseguia as coisas assim, ó, muito rápido, e muitas vezes demorava muito tempo, e às vezes não vinha do jeito que eu tinha pedido.
E eu não entendi o porquê. E eu precisava entender o porquê. Eu precisava desta resposta. E foi aí que realmente eu fui atrás desta resposta e eu consegui encontrá-la na neurociência. E eu percebi que ela não precisa ser separada da espiritualidade, que o mundo científico com o mundo espiritual podem sim se coexistir. Então eu quero mostrar para vocês que muitas coisas que o mundo espiritual já observava há muito tempo, hoje a neurociência ela começa a explicar através do cérebro, do nosso corpo, do nosso sistema nervoso. Muitos de nós, né, que somos deste mundo espiritualista, a gente chama de chakra, de intuição, de frequência energética, né? A gente conhece como energia. Já a neurociência, ela fala de hormônios, de estados emocionais, de ondas cerebrais, de coerência fisiológica. Muitas vezes a gente está falando da mesma experiência humana, porém com nomenclaturas diferentes. E até eu resolvi colocar nesse slide também o que não tinha, mas eu achei interessante colocar alguns nomes da espiritualidade aplicado à ciência, à neurociência, para vocês perceberem que é a mesma coisa, só tem nomes diferentes. Sobre ser o ser humano. Sobre-humano, meu Deus, quase que não sai. Sobre ser sobre-humano. O que é um ser sobre-humano? Sobre isso, né, sobre-humano envolve muito mais do que ter habilidades especiais. As habilidades especiais que muitos chamam de mediunidade, todos os espiritualistas conhecem mediunidade. E quem realmente estuda a espiritualidade sabe que todos nós somos médiums, certo? Tá muito claro isso, né? Todos nós temos essa capacidade. Isso não é místico, isso não é distante, é algo nosso. Né? Então, sobre estas habilidades, trata-se só de reprogramar o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso campo emocional. A gente pode ser uma terapeuta multidimensional, ou como eu gosto de dizer, é um termo que eu trouxe para dentro para nossas alunas, teve até uma imersão recente, que eu dei o nome de terapeuta quinta D, né? Terapeuta quinta dimensão. A gente compreende que tem uma importância de criar a própria realidade de uma forma consciente. Lembra que eu falei da lei da vibração, da lei da atração? Muitas vezes eu criava muito rápido, outras demorava mais, e outras eu criava de uma forma ali meio distorcida. Às vezes vinha, mas não vinha daquele jeito que realmente eu queria. Mas eu só agradecia e falava assim, é o que tem que ser, foi o que Deus quis. Será? Bom, então, é sobre criar a própria realidade de forma consistente, aliás, consciente. Saindo do automático e despertando essas potencialidades. Então, como eu disse para vocês, não é nada místico e nem é algo distante, é algo que todos nós temos dentro da gente. Nós somos os deuses em ação, somos Deus em ação. Deus está dentro da gente, mas é muito mais, muito além do que a espiritualidade diz. A gente acha que ela vem falar sobre espiritualidade, blá, blá, blá. Não, é muito além da espiritualidade, mas vai muito, muito além. Então, vamos entender aqui os conceitos sobre isso. A gente vai entender aqui a química do nosso cérebro. Primeiro, começa com o pensamento. Os nossos pensamentos criam uma química no cérebro. Essa química, ela influencia as nossas emoções e como a gente reage ao mundo à nossa volta. E tudo isso cria um pensamento. E um pensamento desencadeia uma resposta química que vai afetar as nossas relações, o nosso dia a dia, e até a nossa percepção da realidade à nossa volta. E aí dos pensamentos vêm essas emoções que têm um papel bastante fundamental, porque elas vão reforçar os padrões do nosso corpo, porque elas criam conexões entre as experiências passadas e as respostas físicas, o que cria o quê? Hábitos. E isto aqui, mais isto aqui, cria isto aqui. Olha que doido pensar. Olha que doido pensar que de uma coisa desencadeia a outra que cria isso aqui. Eu não estou falando de vício em álcool, de vício numa droga lícita ou ilícita. Eu estou falando de um vício
do nosso passado, porque o nosso corpo, ele é viciado no passado. A gente viciou o nosso corpo em viver neste loop eterno. A gente está viciado numa dopamina ruim, aquela dopamina que precisa, que é viciada também, o corpo também é viciado, além da dopamina, na adrenalina, que nos faz sentir cada vez mais acelerados, e nos faz sentir nesta pressão de estar sempre em busca de algo ruim. Já pararam para pensar? Eu estou até me adiantando, mas, enfim. Já pararam para pensar que a gente acorda e muitas vezes a nossa mente já busca por algo de ruim na nossa vida? Tenho certeza que a maioria de vocês, talvez até todas, já pararam, acordaram, e a mente foi lá e buscou algum acontecimento ruim, como se ela sentisse necessidade daquilo, como se ela estivesse precisando injetar na veia aquela dopamina, aquela adrenalina de sentir aquele sentimento ruim, de ter aquela emoção ruim. Porque você está viciado nisso, você está viciada nessa química que teu corpo ficou preso, nesse loop, né? E isso acaba criando uma repetição que te impede de crescer, que impede a tua transformação, que te prende nesse ciclo que te mantém preso. E na espiritualidade, a gente chama isso de vibração energética. E na neurociência, a gente observa isso através da química cerebral e dos estados emocionais. E dos estados emocionais. Percebe que são nomes diferentes, mas é a mesma coisa. E agora aqui, isso é algo também que muitas pessoas nunca pararam para pensar, mas é exatamente o que acontece com a gente. Quando a gente acorda estressada, o dia inteiro parece que conspira contra a gente. Aí a gente fala, universo, pelo amor de Deus, conspira a meu favor. Você está contra mim? Não, não é o universo, é você que já está viciada nessa química ruim que teu corpo precisa. Você está dependente, como um alcoólico precisa do álcool, como um drogado precisa do crack, precisa... Eu estou falando palavras fortes para vocês perceberem que são químicas diferentes, drogas diferentes, mas que têm o mesmo mal no teu corpo. Traz o mesmo mal? Sim. Vocês podem achar que não, mas sim, traz o mesmo mal. Isso não significa que o universo está contra vocês, muito pelo contrário. O próprio cérebro está reproduzindo esses padrões que te mantém nesse looping automático. Você fica presa neste padrão de condicionado ao passado. Quando você acorda, acordei, às vezes eu nem abri o olho. Aí você começa a buscar por um passado próximo, por um passado conhecido. Aí você tenta se situar quem é você, de onde você vem, o que você faz. Aí você começa a buscar o que aconteceu ontem, quais foram as pessoas à tua volta, com quem que você esteve, quais os acontecimentos que tiveram. E aí você começa a pensar, buscar também um futuro, ou seja, o dia de hoje, o que vai acontecer hoje, as pessoas que eu vou encontrar, as relações que eu vou ter que ter, as reuniões, os encontros, e aí você fica tentando prever o que vai acontecer neste futuro. Ou seja, você fica presa no passado conhecido e no futuro previsível. Você nunca está no momento presente. Você sempre ou está no passado ou neste futuro. Você nunca está aqui, no aqui e agora. E se a sua energia está dispersada, está dispersa para cá e para cá, como que você vai criar uma nova identidade, uma nova realidade, se você nunca está aqui, no teu presente? O teu futuro, a tua nova identidade só pode ser criada quando a tua energia está no aqui e agora, neste passado, neste talvez futuro desconhecido. Você não consegue criar nada se você estiver com a energia presa aqui, nem aqui, só aqui. Só que teu corpo está tão viciado nessa química ruim que ele já acorda buscando por essa droga. Isso é o loop. Como a repetição vai te aprisionar? O ciclo de pensamentos, que são os pensamentos repetitivos, que vão criar esse ciclo vicioso, vai te manter presa num padrão que te mantém limitado, né? Essa repetição vai impedir o teu crescimento, vai impedir a tua transformação e vai impedir a tua evolução. E aí vem as emoções que são ligadas a essas experiências que vão reforçar esse comportamento.
você vai ter sempre essas mesmas emoções. Este ciclo de pensamentos com essas emoções estagnadas criam o quê? Decisões repetidas. Ou seja, se você está vivendo no passado, você vai tomar sempre as mesmas decisões. Olha que ciclo perigoso, que loop perigoso. Mesmo presente, que foi o de ontem, ou seja, você nunca está no presente. Você sempre está vivendo no passado. Então, você está sempre nessa repetição de pensamentos e emoções que te leva a tomar as mesmas decisões, resultando em realidades repetitivas. E para quebrar esse ciclo, é essencial que você adote novas perspectivas e que você tenha escolhas mais conscientes. Na espiritualidade, a gente chama isso de padrões energéticos. Já na neurociência, a gente observa isso como condicionamento neural e emocional. A mesma coisa, com nomes diferentes. Falei já isso, eu falei que estava já me adiantando, né? Exatamente. A maioria das pessoas, ela não vive no presente. Não vive no presente. Ela vive repetindo o passado biologicamente. Por que biologicamente? Porque é a química. Dopamina, adrenalina, essa química está presa, ela está rodando aqui teu corpo. Teu cérebro está produzindo essa química, lembra? Então, biologicamente, você está presa no passado. Por que você não consegue criar uma nova realidade? Se você até faz técnicas de visualização e você fica ali, gratidão, 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 isso não adianta nada. Lembra que sentir é o segredo? Mas não é só sentir da boca para fora, e não é só o sentir aqui, é o sentir na pele, é o sentir no corpo, é o sentir na alma. Daqui a pouco a gente vai falar de coerência, vocês vão entender melhor sobre esse sentir. Então, o teu corpo acorda e já sabe qual o papel que ele vai representar, mesmo antes de você abrir os olhos. Você tem as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, os mesmos hormônios. Isso não é viver, você está sobrevivendo num loop. O dia de hoje é o mesmo de ontem. O de ontem foi o mesmo de antes de ontem. E assim sucessivamente. O teu corpo, ele vai aprender através da repetição. Lembra que você cria um paradigma, uma crença através da repetição? O teu corpo também. Ele vive, né, ele aprende através das emoções, através da repetição dessas emoções. Então, você está presa biologicamente no passado. E depois você começa a reproduzi-las de forma automática. Sobre a presença no agora, que eu falei, a gente nunca está 100% no agora. Ou a gente está no passado conhecido, ou nós estamos num futuro previsível. A gente repete padrões do passado porque a gente está biologicamente condicionado a ele. Aqui ou aqui. Aí o corpo, ele desperta, reproduzindo de forma automática as mesmas emoções. Ele busca por aquela dopamina, aquela adrenalina que faz o coração acelerar e já se sentir nervosa antes mesmo de abrir os olhos. Né? Então, esses estados internos, essas reações que a gente tem, te mantém presa de forma repetitiva neste loop ruim. Enquanto o cérebro continua criando a mesma química de sempre, permanece presa no mesmo ciclo. No mesmo ciclo. É assim que muitas pessoas tentam mudar de vida sem perceber que elas continuam vivendo ontem. Hoje a gente viveu ontem, o ontem a gente estava vivendo antes de ontem, já falei, e assim sucessivamente. Então não adianta nada, muitas práticas espirituais. Não adianta, se você vive vivendo o ontem. Muitas práticas, inclusive espirituais, falam sobre presença, o poder da presença. É extremamente importante você estar no presente. É justamente por isso. Lembra que eu falei que a espiritualidade fala muito sobre técnicas? Te ensina uma técnica X para você cocriar, blá, blá, blá. Mas muitas vezes você só faz a técnica, você só repete a técnica, mas teu corpo, como ele não está fazendo, o que vai acontecer com você? Absolutamente nada. Porque a tua mente precisa entender o que tem por detrás. Perceberam por que eu fui atrás do porquê? Por que eu criava uma hora e por que não criava na outra hora? Ou por que vinha diferente do que eu estava querendo? Entenderam? A nossa mente é assim, ela busca por respostas. Ela é natural que a gente
Vá atrás destas respostas. Eu tenho certeza absoluta que muitas de vocês continuam presas nisso e pensam muito nisso. Poxa, uma hora eu crio, outra hora eu não crio, ou eu não crio nada, o que acontece comigo? É justamente isso. Muitas práticas espirituais dão muito certo, e talvez até a maioria delas, ou talvez todas delas. Porém, para muitas pessoas, acaba não funcionando, porque essas pessoas são mais racionais do que emocionais. Elas têm que entender o porquê de estar fazendo aquilo. E aí, quando elas vão em busca deste porquê, o corpo não sente. E é o corpo que precisa sentir. Entender? Porque a presença do aqui e agora, ela interrompe esse padrão automático do cérebro. Por isso que é tão importante viver no aqui e no agora. O problema não é o que você quer, porque todo mundo quer algo bom para a tua vida, quer evoluir, quer prosperar. O problema é o que você repete. Você está sempre repetindo, sempre vivendo no automático. Teu corpo está sempre nesse ciclo vicioso ruim. Lembra que eu falei que eu ia trazer aqui as nomenclaturas? Então, a espiritualidade e neurociência. Já falei, elas não precisam colidir, elas podem coexistir. São dois idiomas diferentes, mas é só para a gente entender o mesmo ser humano. Os chakras, na espiritualidade, são os nossos centros de energia. O próprio Joe Dispenza, ele chama de centros de energia. Ele nunca falou chakras, ele nunca falou Kundalini. No livro Sobre o Humano, Como Ser Sobre-Humano, ele cita Kundalini, porém, ele explica que ele não fala esse nome Kundalini para não ter confusão, porque muitas culturas ou muitas pessoas podem, como que ele usa o termo? Podem, ele não fala essa palavra exatamente, olhar como chacota, algo nesse sentido, mas foi mais ou menos assim. Então, ele só citou, mas então ele deixou ali nas entrelinhas que era a mesma coisa. Todos sabem que é a mesma coisa, só que usam nomes diferentes. Tá? Então, os chakras, na espiritualidade, centros de energia, neurociência, plexos nervosos e centros hormonais, glândula pineal, espiritualidade, é o ponto de Deus. Por favor, estudem esta terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. No nosso curso que a gente deu no mês passado aqui na comunidade mesmo, que foi um curso gratuito, depois ele foi para a academia, eu falo sobre as 4 inteligências, e uma delas é a inteligência espiritual, inclusive tem uma técnica que eu ensino a ativar o ponto de Deus, a ativar a glândula pineal. Amanhã, quem está no Clube da Terapia, a gente vai ativar, sabe o quê? A Kundalini. Me aguardem. Então, eu ensino a ativar o ponto de Deus. A expansão de consciência também pode ser conhecido assim. E também na neurociência é uma glândula ligada aos ciclos biológicos e aos estados de percepção. Vocês percebem, é a mesma coisa, só com nomes diferentes. A Kundalini, na espiritualidade, é o despertar energético. Na neurociência, é a ativação intensa do sistema nervoso e da percepção corporal. Tem também ali um outro nome, que é um duto energético. Algumas culturas, na própria espiritualidade, tem muitas culturas diferentes, tem nomes diferentes. Né? Então, dentro da própria espiritualidade, tem outros nomes. Frequência energética, na espiritualidade, vibração emocional e energia, neurociência, estados emocionais e ondas cerebrais, e coerência fisiológica. Então, são nomes diferentes, mas aplicados para a mesma coisa. É apenas a nomenclatura que muda. A gente está, sim, falando de coisas iguais. A gente só aprendeu linguagens diferentes, mas para explicar a mesma coisa das experiências humanas, do corpo humano. Neuroplasticidade. Muitas já devem ter ouvido falar, algumas não, outras conhecem mais a fundo. O nosso cérebro tem uma incrível capacidade de mudar e se adaptar. E aqui vai ficar uma indicação, uma recomendação, uma indicação que eu fiz, inclusive, na quinta-feira, para as meninas da Alquimia Essencial, eu vou indicar para vocês também. Assistam o filme Lucy. Por favor, assistam o filme Lucy. Ele fala exatamente sobre neuroplasticidade, sobre o poder que a nossa mente, o nosso cérebro tem de aprender. A gente não usa nem 5% da capacidade cerebral.
Você imagina se a gente usasse pelo menos mais 10% de gente? Vocês imaginam? Vocês imaginam? É um filme com Morgan Freeman, inclusive, só porque tem o Morgan Freeman ali eu já, né? Eu sou louca por esse ator, eu acho ele maravilhoso, perfeito, atuando, tá, gente? Não conheço o ator a fundo, mas atuando, eu acho ele incrível. Então, voltando aqui, o cérebro, ele tem uma incrível capacidade de mudar e de se adaptar. Com uma prática constante, a gente pode, sim, criar novas conexões neurais. Então, a gente pode instalar novos padrões. A gente consegue instalar como se fosse um software num computador. É como se eu estivesse instalando aqui um programa. Se eu abrir aqui meu computador e quiser instalar uma nova aplicação, um novo aplicativo, no meu cérebro eu também consigo fazer isso. Né? Então, eu transformo a minha realidade, potencializo ainda mais a capacidade de aprender e crescer. Diferente de um computador que tem, por exemplo, uma capacidade, sei lá, de 1 tera, de 512 gigas, o meu cérebro não tem limite de capacidade. Infinito. Suzana? Pode falar. Fica à vontade. Foi sem querer. Então, o nosso cérebro ele não tem limite desta capacidade. Ele não diferencia completamente uma experiência intensamente imaginada, percebe a diferença? Intensamente imaginada de uma experiência emocionalmente vivida. Conseguiram perceber a diferença? É uma experiência intensamente. O que quer dizer intensamente? Eu preciso estar dentro dessa experiência. Eu tenho que visualizar de forma intensa. Tem que ser intenso. E corporalmente falando, eu preciso sentir com o meu corpo, com a minha mente, com a minha alma. Então, tem que ser intensa. Ele não consegue diferenciar quando é uma experiência imaginada de forma intensa e quando é uma experiência emocionalmente vivida. Ou seja, eu consigo criar a minha própria realidade quando eu imagino uma experiência de forma intensa. Olha que incrível. Isso aqui, muitas pessoas falam, mas não é justo. Mas porque, então, eu só crio coisa ruim, que blá, blá, blá. Sim, você só cria coisa ruim. Como que não é justo? Eu estou te mostrando que você tem o poder da tua vida. Eu estou te mostrando que você pode controlar 100% da tua vida. Da mesma forma que você aprendeu por anos, eu tenho 42 anos. Se eu vivi 42 anos criando uma realidade ruim, da mesma forma que eu aprendi a criar uma realidade ruim, eu tenho o poder de aprender a criar uma realidade boa, uma realidade que eu realmente desejo viver. Isso não é grandioso? Isso é incrível. Eu estou te devolvendo o poder, eu estou te mostrando que você tem o poder. Como que isso pode não ser justo? Isso se chama neuroplasticidade. Eu não estou falando mais só de espiritualidade, não. Eu estou te dando embasamento científico. Vai lá atrás desse conhecimento da neuroplasticidade e percebe que o seu cérebro é moldável, que você pode, sim, instalar novos softwares, que você tem um poder, uma capacidade no seu cérebro de criar novas realidades. Isso não é fantasioso. Não, é ciência. Mas como que a gente ensina o nosso cérebro? Você tem sim essa capacidade de ensinar o teu cérebro a viver uma realidade que você ainda não experienciou, ou seja, que você ainda não viveu aonde? Na matéria, na terceira dimensão. Aí eu trago um pouco da nomenclatura da espiritualidade também. Vocês sabem que eu tenho 2 pés, não falo um pezinho não, tenho os 2 pés na espiritualidade e também os 2 pés na ciência. Tem os 2 pés nos 2 mundos, porque a gente não precisa separar, tá? Então, você possui um poder de viver uma realidade que ainda não experienciou aqui na matéria, na terceira dimensão. Ao ensinar mentalmente o teu corpo, ele começa a acreditar nessas novas possibilidades. E essa transformação é como instalar, lembra que eu falei? Instalar um novo software, e você tem, a partir disso, você proporciona a ele uma nova liberdade, você proporciona liberdade e novas oportunidades. O que você quer? O que você deseja? Você deseja se tornar uma terapeuta palestrante, por exemplo, e palestrar em palcos para mais de 100, 200, 300 pessoas? Você tem esse poder. Você deseja ter mais de 50 mil alunos espalhados pelo mundo? Você tem esse poder.
que você quer? Qual é a experiência que você quer ter? Você quer ter a experiência de ser um nômade, viajar pelo mundo ajudando pessoas e ainda ganhar para isso? Você tem esse poder. O que você quer? Qual é a experiência que você quer viver? Isso é incrível. É incrível ter esse poder nas mãos. É como se vocês começassem a ensinar ao sistema nervoso que existe uma nova possibilidade de vida disponível. Isso é incrível. Isso é poderoso demais. Mudar de vida não começa de fora, começa do sistema nervoso. É isso, começa de dentro para fora, nunca o contrário. Vocês acham que é a realidade à volta de vocês que faz o dia a dia, que faz a realidade, quando na verdade é o contrário. São vocês que moldam a realidade de vocês mesmos. São vocês. Aqui a gente fala sobre a memória emocional. O nosso corpo ele é um depósito de memórias antigas. E a gente acaba reagindo mesmo antes da nossa mente consciente. Essas memórias, elas criam a nossa realidade. A mente consciente, ela entende uma coisa, mas essas memórias que moldam o nosso dia a dia. A gente reage às pessoas, reage aos acontecimentos, reage à nossa vida de acordo com essa memória, e não de acordo com a nossa mente consciente. Já para pensar. Às vezes a gente pega aqui o celular e recebe uma mensagem. Qual que é uma mensagem de uma pessoa que você já está por aqui, que você não pode ouvir falar dela. E aí a pessoa te dá, manda aquela mensagem que te atravessou aqui na garganta. O que você vai fazer? Opa! E começa. Digitar, assim, o seu dedinho parece um dedinho nervoso. Enviei. Você está reagindo a uma memória emocional. Você não está pensando com a tua mente consciente. Porque se você pensasse antes de reagir, você não responderia daquela forma. É isso. Você tem uma memória emocional. Muitas pessoas, aqui a gente já entra agora no sentimento do ambiente. Muitas pessoas sentem, mas não conseguem explicar. Muitas pessoas percebem a energia das pessoas, dos lugares, mas não entendem muito bem o que é aquilo ali. É uma memória emocional, o teu corpo já conhece aquilo. Na espiritualidade, a gente chama isso de energia acumulada. A gente já sabe, a gente vai para um lugar e já sente. A gente encontra uma pessoa e já sente. Na neurociência, a gente chama isso como de resposta emocional que está armazenada no nosso corpo e no nosso sistema nervoso. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Talvez vocês até já tenham sentido um ambiente pesado, um aperto no peito, uma sensação difícil de explicar. Como que isso pode ser retratado aqui no nosso corpo? Quando a gente sente medo, a nossa memória emocional vai trazer uma tensão no peito, a nossa respiração fica mais curta, mais hipervigilante. Quando a gente sente culpa, a gente vem com peso nos ombros, uma sensação de falta de merecimento. E quando a gente vai para algum lugar e tem uma energia acumulada ali, o nosso corpo já reage desse jeito. A gente nem sabe por que está sentindo aquilo. Então, estou falando de ambiente de pessoas, de lugares. Você nem sabe por que está sentindo aquilo. É a energia acumulada no teu corpo que a tua memória emocional buscou e está reconhecendo aquilo ali como um padrão conhecido. Então, você sente aquilo e nem sabe o que está acontecendo. Escassez dá uma ansiedade aqui no estômago, um nó. E aí você começa a sentir medo de investir em si mesmo, algo nesse sentido. Rejeição, você fica com as mãos frias, o coração acelerado, uma necessidade de aprovar, ser aprovada. E aí você começa a falar demais, você começa a tentar mostrar demais o teu trabalho. Você entende? Olha como isso influencia no teu dia a dia. Você sente no teu corpo através de uma memória emocional, e aí você acha que é só 100% energia, quando também a neurociência explica, como memória emocional. Nem sempre é só energia ruim daquela pessoa. Existe, tá? Não estou falando que não existe, porque existe sim. Mas às vezes não é só a energia ruim daquela pessoa, daquele lugar. É uma memória que teu corpo acumulou. E você, de forma emocional, está buscando o reconhecimento naquilo. Aí o teu corpo reage. Perceber esse padrão? Quantas vezes vocês já decidiram mudar, vocês já fizeram planos, vocês já compraram cursos, e depois algo puxou vocês de volta?
E aí não é a falta de vontade, porque de forma consciente vocês querem mudar. Só que lembra daquele vício, que é como se fosse um vício numa droga, e você não consegue largar? O que o viciado faz? Um drogado, por exemplo, o que ele faz? Ele vai para uma clínica de reabilitação. Ele precisa se desintoxicar daquela droga. O nosso corpo também precisa se desintoxicar do passado, das memórias ruins, que mantém a gente ali preso. Como a gente faz isso? Né? O corpo, ele vai puxar a gente para o passado. Né? É o corpo que quer viver num passado que a mente já quer largar de forma consciente, você quer largar, mas o corpo, biologicamente falando, está viciado. O corpo sempre vai tentar voltar ao que é familiar, ao que você conhece. Aí você vai ficar naquela zona de conforto, naquele ciclo de autossabotagem, naquele loop, porque você não consegue largar. Porque biologicamente teu corpo está viciado. Mesmo quando de forma consciente você quer evoluir. Por isso que você vive naquele padrão. Quantos cursos que você já comprou? Tá ali, ó, eu tenho certeza. Vai lá na Hotmart, você tem um monte de curso. Na QIFI, tem um monte de curso. Muitos cursos. Você quer, claro que você quer avançar. Todo mundo quer. Perceberam o motivo? Não é porque você não é capaz, não é porque você não quer. Não se culpa mais por isso. Não se culpa. Seu corpo, ele não sabe que o seu passado já acabou. Porque você vive o quê? Repetindo o mesmo passado. Você está naquele loop sem perceber. Você acorda e vive o dia de ontem. E amanhã você vai acordar e viver o dia de hoje. E vai viver assim de forma sucessiva. Até você se desintoxicar do teu passado. Vamos falar um pouco sobre coerência. Coerência entre o cérebro e o coração. Esse alinhamento, né, entre o pensamento e entre a emoção vai criar um estado de coerência que vai transformar a sua percepção e as suas decisões diárias. Isso se chama coerência. Quando a mente e o coração estão sintonizados, você experimenta uma melhora significativa e tem uma capacidade de agir maior, com mais clareza também. Só que tem uma questão, existe uma tríade, né? Entre o sentir, entre o pensar e entre o agir. Quando você tomar a decisão, você tem que agir. Não adianta você esperar. Esperar pela segunda-feira, esperar pelo dia 1º, esperar por não sei o que lá, esperar por isso, esperar por aquilo, você tem que agir. Pode ser numa quarta-feira, pode ser no dia 17, pode ser em qualquer momento que for da tua vida, pode ser aos 57 anos, pode ser quando for. Não importa. Sentiu, pensou, agiu. Se você não tiver essa coerência, a tua vida vai continuar estagnada no mesmo local em que está hoje. Você tem que tomar a decisão e gerar essa ação. Sem isso, nada acontece. Mas, se você não desintoxicar, o que vai acontecer? O teu passado te puxa de volta e vai te manter aonde? Na zona de conforto. Porque é o que o seu corpo conhece, é o que o seu corpo se sente confortável, é o que o seu corpo acha que é o melhor para você. Não é nem o teu ego tentando te puxar, é o teu corpo biologicamente está acostumado e viciado naquela dopamina, naquela adrenalina que te mantém ali em sinal de alerta. Percebe? Tem que ter coerência, mas precisa haver uma desintoxicação. E é possível acontecer isso. E é por isso que muitas vezes não basta pensar positivo. O teu corpo, ele precisa sentir a segurança naquilo que a mente deseja. O teu corpo precisa criar a segurança. Lembra que o corpo precisa estar numa zona de conforto? Ele vai buscar pelo que é confortável para ele. Se ele não estiver confortável, ele vai reagir e vai fugir. Então, ele precisa sentir segurança no que a tua mente está desejando. Na espiritualidade, a gente chama do quê? De alinhamento energético. Por que a gente fala? Tá precisando alinhar os teus chakras. Viu? A semelhança? Já na neurociência, a gente fala isso como coerência emocional e fisiológica. Tudo a mesma coisa, com nomes diferentes. Quando a gente muda o nosso estado interno, a gente começa de forma natural a perceber oportunidades diferentes, a agir diferente e a criar novos resultados. E aí tem aqui 4 ações. Primeiro começa com o comportamento. A gente age de forma diferente, sem forçar. Depois tem a percepção, porque a gente fica com o nosso
terceiro olho. A nossa glândula pineal, ela está ali ativa. O nosso ponto de Deus está ativado. Então, ela começa a perceber oportunidades que antes ela não via. E aí a gente escolhe a partir da clareza e não do medo que está aqui preso nos 3 primeiros centros energéticos, nos 3 primeiros chakras. Porque você subiu a tua energia para a glândula pineal, para o ponto de Deus. Então, você começa a tomar decisões com mais clareza, sem medo. Com isso, você tem resultados diferentes. Né? O teu corpo já se acostumou, você já se desintoxicou, portanto, você chega aqui no final criando resultados diferentes. Percebeu o comportamento? Você age sem forçar, você percebe novas oportunidades, toma decisões a partir da clareza e não do medo e cria resultados diferentes. É tudo uma coerência, tudo faz parte da coerência. E quando você para de tentar, porque até hoje você viveu na sobrevivência. Você viveu tentando. Mais uma técnica, mais um curso, mais um método, mais um mentor, mais não sei o que lá, mais isso, mais aquilo. Vou continuar tentando. Você para de tentar e você começa a emitir. Lembra das oportunidades? Você encontra as pessoas certas. As pessoas que realmente vão te levar àquele local, ao que você realmente precisa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Todos os cursos que vocês veem hoje no mercado, não vou falar todos. A maioria, 80%. 80% dos cursos que vocês veem, dos mentores, dos mestres, que vocês veem no mercado, funciona. Porém, não é todo mundo que está preparado para cada um desses cursos. Cada professor encontra a pessoa certa para ensinar. E cada aluno encontra o professor certo para lhe ensinar. Não é que aquele curso, aquele professor, aquele método não funciona. É que às vezes você não se dedicou, às vezes você parou de tentar, porque você voltou para onde? Para o modo sobrevivência. Mas muitos têm alunos que dão certo, muitos têm depoimentos que dão certo, mas às vezes é você que parou de tentar, entende? Então não é que não dá certo, é porque você, e não por tua culpa, tá? O teu corpo está acostumado, é porque você parou de tentar. Então, que tal agora fazer diferente, realmente entender o porquê desse ciclo vicioso? Agora a gente chegou na parte que muito me interessa, porque é a materialização da tua realidade. Vocês já entenderam o loop? Vocês já entenderam o teu corpo? Vocês já entenderam a coerência? Mas aí, como que se materializa essa nova realidade? Existe um processo. Ele é muito mais simples do que parece. É simples, sim. Não é difícil você co-criar a realidade que você deseja. Mas para materializar essa realidade, é essencial que você primeiro defina uma intenção. Não adianta você pedir, por exemplo, para o universo. Ou então, vamos fazer aí uma relação. Quando você vai num restaurante, você quer comer uma carne, mas aí você pede um peixe. Ou então, eu já fui naquele, como chama? Aquele restaurante australiano, que eu amo, que eu tenho uma saudade dele, Outback, no Brasil. Uma vez eu fui no Outback, faz muito tempo, só estava eu e meu marido, as minhas filhas não estavam nesse dia. E eu estava morrendo de vontade de comer aquele rib, sabe? Aquele que é, uma carne, enfim. Estava morrendo de vontade de comer. E aí eu pedi, só que eu não especifiquei se era ao ponto para mais, porque eu não gosto de carne mal passada. Eu gosto de carne ao ponto para mais. Eu detesto carne sangrando, não gosto. Ok, eu não especifiquei. Eu pedi steak, pedi aquele negócio lá que eu não lembro o nome. Uma carne para mim é tudo a mesma coisa, com sabores diferentes. É só eu que não sei falar. Mas pedi. Pedi a carne, ok. Aí veio muito mal passada. Ela veio quase mugindo. Se eu apertava, acho que ela mugia. Eu olhei aquilo, me deu nojo tão grande. E aí, faz muitos anos. Nossa, faz muito tempo. E aí eu morrendo de vergonha de pedir, porque eles, se você pedir para ele, você pode passar mais um pouquinho? Eles iam passar. O André falava, manda eles passarem. Não, tem vergonha. Eu peço, não, eu que não especifiquei, deixa. Eu não comi, eu dei para ele comer.
Eu paguei naquele lugar e eu não comi. Eu comi só aquele arroz, que é muito gostoso, é o arroz da Tasmânia, que era o acompanhamento, eu adoro também. E um outro negocinho que vinha lá, que eu não lembro o que era, mas não comi a carne, que eu estava morrendo de vontade de comer. Eu não especifiquei o que eu queria. E aí, muitas vezes, você chega num lugar e você fala, eu quero tal coisa, mas você não especifica. Aí, para o universo, é a mesma coisa. Universo, eu quero um carro. Aí ele te dá um Fusca caindo aos pedaços. Todo lascado. Um Fusca 61, que nem sei se tinha Fusca nesse ano. Um Fusca 61 todo lascado, caindo aos pedaços. Tec, 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 tec. Foi isso que você pediu? Mas o universo, eu pedi uma BMW, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei lá. Ah, aí ele fala lá de cima, mas você não especificou. Pois é. Ou às vezes, o que acontece? Eu falo assim, universo, ai, olha, eu acho que eu quero uma viagem para Paris. Aí dá 2 dias, ah, não, acho que Itália seria muito melhor. Aí, no dia seguinte, olha, eu acho que Nova York, o universo vai falar assim para você, minha filha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Quer saber? Não vou te dar nada. Ok? Agora, então, eu quero que vocês especifiquem. Vocês pensem num desejo, o que vocês realmente querem alcançar. Pode ser algo grande ou pode ser algo pequeno, mas tem que especificar exatamente o que vocês desejam cocriar agora. O que vocês querem na tua vida. Pode ser, inclusive, um faturamento de 10 mil euros por mês, 5 mil euros, 10 mil reais, 15 mil reais. O que vocês querem alcançar. O que eu pediria? Eu não pediria agora, nesse momento que vocês estão iniciando este processo de cocriação, um faturamento mensal de X valor. Eu pediria uma quantia em específico. Por exemplo, eu quero criar uma quantia de 20 mil reais, de 20 mil euros. Eu pediria isso. Ah, eu quero uma viagem para Bali. Eu quero uma lua de mel em Paris. Não sei. Sejam específicas. Quero uma Land Rover. Quero uma Ferrari. Sejam específicas. Só peçam. Mas tem que ser, não pede por pedir. Tem que ser um desejo profundo aí da tua alma. Tem que ser algo que você realmente queira muito, tá? Então, você primeiro precisa definir uma intenção e tem que ser muito clara. Porque depois disso você vai associar uma emoção a isso. Percebeu? Porque você precisa querer muito aquilo. Então não adianta só você. Ah, já que a Dani falou, vou colocar aqui então, sei lá, acho que eu quero uma Ferrari. Realmente, ter uma Ferrari é o teu sonho? Por que você quer uma Ferrari? Esse desejo está vindo do teu ego ou ele está vindo da tua centelha divina? Você quer uma Ferrari para se mostrar no centro da cidade ou você quer uma Ferrari porque você vai se sentir realizada andando dentro de uma Ferrari? Porque sempre foi teu sonho ter um carro esportivo, um carro esporte. Tem diferença. Então, pensa muito bem nessa intenção que você quer, nesse desejo que você quer. Porque esse desejo vai vir associado de uma emoção. E essa emoção tem que vir da sua centelha divina. Não pode vir do teu ego, tá? Então, para isso, depois disso, aliás, intenção, emoção, você vai sustentar esse estado interno. Como? Repetindo esse processo. Você tem que sustentar e repetir sempre este processo. Né? Então, repetir esse processo permite que teu corpo e a mente se alinhem. Você lembra da coerência? É isso que vai fazer o teu corpo se alinhar. E vai acabar criando novos padrões de realidade, o que vai ocasionar na sua transformação pessoal. Vamos entender aqui a fundo, então, agora. Primeiro, definir uma intenção clara. O que você quer criar hoje? Segundo, vai sentir uma emoção antes de acontecer. Ou melhor, como se já tivesse acontecido. Como se ela já fosse real. Como se você já tivesse ela na tua vida. Terceiro, você vai sustentar este estado. E não vai desistir quando o teu corpo te puxar de volta. Porque ele vai te puxar de volta. E quando você repetir essa técnica diariamente, porque o que eu vou te ensinar aqui é para você repetir diariamente, e tem que ter consistência, você tem que repetir diariamente, tá? Precisa repetir. Se não tiver essa repetição, não vai adiantar nada
todo esse ensinamento. Tem que repetir, ok? Então, quando o teu corpo te puxar de volta porque você está viciada, teu corpo está viciado, você vai sustentar o estado. Não, eu vou me manter. Se você realmente deseja isso, por isso que eu falei, tem que ser algo que você deseja. Tem que vir da tua centelha divina, não pode vir do teu ego. E aí sim, você vai repetir até o teu corpo acreditar. Porque o corpo, ele precisa de uma evidência emocional. Ele precisa ter essa associação. É isso que é manter a coerência. Tá? Então, vamos aprender aqui. Eu vou ensinar para vocês essa técnica, exatamente como que vocês vão fazer no dia a dia de vocês. Você não manifesta o que você quer, você manifesta o que você sustenta. Então, precisa sustentar diariamente. Viver como se aquilo já tivesse acontecido. Ai, Dani, como que eu vou? Por exemplo, eu desejei uma viagem para a Itália, eu quero ir para a Toscana. Como que eu vou viver pensando, eu não vou para a Toscana? Não importa o como. O como é o universo que vai te trazer. Só pensa que você vai fazer. Como o universo se preocupa. Fica tranquila que ele tem os seus meios. Não importa como. Deixa que ele se preocupa com isso. Importa o que você quer. O teu desejo. Se preocupa com o teu desejo só. Você começa a planejar ali. Onde que você vai? O que você vai visitar? Começa até a ouvir músicas italianas, por exemplo. Começa a estudar no Duolingo, o idioma. Começa a viver como se aquilo já fosse realmente real, como se você fosse daqui a alguns meses conhecer mesmo a Itália, porque você vai, a viagem já está marcada. Você já tem data e bilhete comprados. Você já tem o teu bilhete comprado. Então, o teu corpo precisa compreender que aquilo é real. Você só manifesta o que você sustenta. Então, o que você tem que viver naquele processo, sustentar aquele processo. Dani, eu quero manifestar tantos erros. Então, acorda todos os dias e vê na tua conta, dá um jeito de olhar para a tua conta. Olha, a tua imaginação é o teu limite. Aonde que a tua imaginação pode te levar? Inventa, faz o que for, precisa sustentar. Eu estou te dando aqui uma técnica, agora o resto é com vocês. Tá bom? Como que a gente cria essas possibilidades no teu campo? Primeiro, a gente vai transformar um desejo que é abstrato em um símbolo concreto com uma carga emocional. Aí, porque quando você atribui uma letra, um significado e uma emoção a esta possibilidade, você começa a instruir o corpo e o cérebro a reconhecer essa realidade como se fosse possível. Isso é o primeiro passo para gerar o campo eletromagnético, que vai corresponder a este potencial no campo quântico. Agora vai vir o passo a passo. Vamos lá no passo a passo. Anotem, por favor. Tá? Ou tira print, faz o que for, porque isso aqui, quem não é da academia, não vai ter mais acesso. Então, tira print, tira foto, faz o que for, para vocês terem essa técnica, tá bom? Passo 1. Você vai primeiro escolher uma experiência que deseja vivenciar. Você vai pensar em algo que realmente vocês desejam. Pode ser um novo nível de renda. Aqui, como eu falei para vocês, como vocês estão criando agora, estão começando esse processo agora, coloca aí uma quantia exata que vocês querem atingir, né? O primeiro nível. Depois vocês vão aumentando, vão fazendo de novo isso aqui. Alcançou ali o desejo de vocês? Fazem de novo essa técnica. Vai fazendo de novo. Para as meninas da semana passada, eu falei, né? Como eu alcancei o desejo, eu fiz essa técnica no começo do ano passado. Aí eu alcancei o meu desejo. Agora eu estou fazendo de novo, porque agora eu quero de uma outra forma, quero um outro desejo. Então a gente vai sempre, lembra que o nosso corpo, a nossa mente, ela está sempre ali querendo algo diferente? Isso não é ser, a gente não é ingrato, muito pelo contrário, nós somos humanos, a gente está sempre em busca de evolução e está tudo certo ser assim. Se você não tem um novo desejo, isso não é ganância. Tá? A gente não é ganancioso, a gente é ambicioso, a gente quer sempre mais. Então, se você não está em busca de ambição, deita e morre. É isso. O ser humano, ele precisa ter sempre um sonho que está em busca. É assim que funciona. Então, coloquem aí, primeiro, o que vocês querem experienciar. Pode ser um novo relacionamento, uma casa, uma viagem, mais clientes, mais liberdade.
Eu coloquei aqui algo para vocês, eu vou dar um exemplo, eu coloquei liberdade financeira. Mas eu não troquei o exemplo porque era o mesmo que eu fiz para as meninas da Alquimia Essencial da quinta-feira. Mas vocês que estão num processo ainda que não é de cocriação, que não tem essa experiência, coloquem algo mais concreto, né, mais definido. Algo que quando vocês pensam, vocês sentem que ainda não é a realidade, mas vocês querem que seja. Agora, vocês vão atribuir uma letra maiúscula. Por exemplo, liberdade financeira, eu atribuí o L, L maiúsculo, que vai representar essa possibilidade. A letra, ela é um símbolo. Ela vai representar essa possibilidade específica na tua vida. E você vai escrever essa letra bem grande, não pode ficar o papel inteiro, vai ficar mais ou menos no meio do papel, porque você vai depois fazer 2 círculos em volta desta letra. Então, primeiro você vai fazer essa letra grande no centro do papel. Na sequência, você vai fazer 2 círculos que vai representar o campo eletromagnético ao redor dessa letra, como se fossem 2 órbitas, porque eles vão se tornar esse campo, né, o campo ao redor do nosso corpo, que corresponde a esse potencial lá no campo quântico, ou seja, aqui no campo quântico, né, não lá. A gente lembra, gente, do que a gente fala sobre coerência, lembra que a gente falou agora há pouco sobre coerência? É sobre isso. O cérebro, ele pensa, o coração, ele sente, e juntos, ele criam esse campo. Coerência e ação. Ó o campo. Isso é coerência. Tá vendo que é cíclico? Por que vocês estão criando 2 círculos? Aqui eu dou o porquê. Eu não mostro só o que fazer, eu mostro o porquê que vocês estão fazendo. É assim que o corpo de vocês vai compreender. Tá? Então, ó o ciclo. Ó o círculo aqui se formando da coerência. Esse desenho é a representação visual desta coerência. Letra grande no meio, 2 círculos em volta, ok? O quarto passo é você definir 4. Eu não coloquei aqui, mas são 4 sutilezas. O que é isso? É um significado específico. Abaixo do símbolo ou do lado, né, você vai colocar 4 significados para esta letra. Não basta só, com esta letra, eu vou atingir mais dinheiro, eu vou ter tal coisa. Tem que ser algo muito específico, porque o cérebro, ele precisa de clareza, o corpo, ele precisa de instruções claras para gerar essa emoção certa. Se for, por exemplo, liberdade financeira, eu quero ganhar mais 5.000 euros por mês do que eu ganho agora. Quero dirigir a minha própria equipe alinhada com a minha essência. Ter liberdade geográfica e de tempo. Ter impacto real no mundo através do meu trabalho. Perceberam? Quanto mais específicas vocês forem, mais o teu cérebro consegue ensaiar esta realidade. E quando o cérebro ensaia, o corpo começa a acreditar. Então, seja específica. Coloca aí essas sutilezas, esses significados ao lado ou embaixo da letra, que vai representar o que vocês querem, o que vocês vão ter ao atingir este objetivo. Tá bom? Eu vou dar para vocês 3 minutinhos. Agora é 9:01, 6:01, né? No Brasil, 6:01. 6, 7, 8, 9. Não, é 5:01. 5:01, então 3 minutinhos, valendo.
Bora? Vamos então para a próxima etapa, que é o passo 5. Agora você vai escrever as emoções elevadas associadas ao que você vai sentir quando você alcançar aquele objetivo. É o último passo e talvez até o mais importante. Ou abaixo ou do lado daquelas sutilezas que você acabou de definir, as 4. E agora não tem limite para essas emoções, tá? Você vai colocar quantas vocês quiserem. Dani, eu não sei como eu vou me sentir, porque eu nunca tive isso, então eu não consigo descrever o que eu vou sentir. Gratidão. Gratidão é o sentimento mais sublime que você pode sentir ao alcançar alguma graça. Não sabe o que vai sentir? Coloca aí gratidão, tá? Mas você pode, aqui tem alguns exemplos. Vou me sentir capacitada, ilimitada, fascinada, alegre, em paz, poderosa, livre, realizada, conectada, merecedora, abundante. Posso colocar infinitas aqui emoções. Tem que ser uma emoção elevada. Coloque quantas você quiser. Lembra que é uma emoção que você sabe que vai sentir ao alcançar aquela graça, aquele objetivo. A emoção, ela é a linguagem que o corpo entende. Quando vocês sentem antes de acontecer, vocês estão a dar uma instrução direta ao teu sistema nervoso. Vocês estão a dizer ao corpo, este é o novo programa. Lembra que vocês instalam programas no teu corpo? Pois, então, este é o novo programa. Tá bom? 3 minutinhos, acho que até muito. Vamos lá. 95, 97. Vamos. Agora vocês vão olhar para este papel, que não é um simples desenho, é um mapa. Um mapa que vai te levar até o local que você quer estar. É a instrução que vocês acabaram de criar para o teu cérebro e para o teu corpo também. Esta letra é um símbolo, os círculos são o campo que vocês vão gerar, essas sutilezas são a clareza, e as emoções são o combustível. Vocês vão guardar este papel, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma meditação, tá? Mas este papel também tem que ser um ponto de partida de tudo que vem a seguir. O que vem a seguir? A nova identidade de vocês, a nova vida de vocês. É isso que vem a seguir. Se vocês realmente querem vivenciar algo novo, então vocês precisam decidir e agir. Não basta só vocês quererem. Vocês precisam manter a coerência e depois dessa coerência vem a ação. Então, não adianta nada vocês fazerem um monte de prática, não adianta nada vocês estarem comigo aqui toda segunda, se vocês não manifestarem isso no plano físico, no plano material, ter essa ação, agir, tá? Você acabou de dar ao teu cérebro um destino, agora é hora de ensinar o seu corpo a chegar lá. Como que você ensina esse corpo a chegar lá? Eu falei no início, né, sobre a separação que muitos fazem da ciência e da espiritualidade. Mas o que eu até trouxe, né, eu falei sobre a questão do anúncio que deu um bafafá, que muitos cientistas acabaram se doendo por eu associar o termo neurociência com a espiritualidade. Mas também tem um outro lado, tem o lado da espiritualidade, é um lado que poucas pessoas falam. Não sei se poucas pessoas falam, mas eu observo muito esse outro lado também. Lembrando que eu já estive dos dois lados.
do lado daquela pessoa que também pode ser alienada, se ela ficar só com o pé na espiritualidade. Então, eu não acredito numa espiritualidade desconectada da vida real. Mas eu também não acredito numa ciência que ignora completamente consciência, emoção e experiência humana. O meu objetivo é, sim, criar uma ponte entre esses dois mundos. Eu não quero que eles continuem separados como eles estiveram até aqui. Essas pessoas que se doeram, porque eu associei a neurociência à espiritualidade, elas nunca não conseguiram perceber que tudo é um só. Que nós somos seres humanos, que tudo faz parte de um corpo holístico. Nós somos seres holísticos. Muitas vezes a pessoa busca tanta conexão espiritual e muita expansão da consciência, tanta evolução interna, mas o que acontece? Ela também acaba se desconectando do corpo, das emoções, da ação, da própria vida prática. Muitos terapeutas se perdem aí. Ela fica cheia de informação, cheia de consciência, mas sem conseguir sustentar essa transformação aqui na terceira dimensão, aqui na matéria, na vida real. A neurociência aplicada à espiritualidade, ela traz exatamente esta ponte. Ela ajuda a entender como que o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso influencia diretamente aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente sustenta diariamente. Porque não basta apenas a gente compreender algo de forma racional ou sentir algo de forma espiritual. A gente não pode ficar nem 100% com o pezinho aqui, nem 100% com o pezinho aqui. Entende? Ser 100% cientista e 100% espiritual. Precisa integrar. É preciso ensinar o corpo a viver essa nova realidade. A transformação, ela acontece quando a consciência, quando a emoção, o cérebro, o corpo, eles deixam de competir e começam a trabalhar juntos. Isso é ser holístico. Isso é ser um ser holístico. Né? O que acontece, então, quando você começa a integrar tudo isso na prática? Você já imaginou se você começar a viver 100% do potencial do teu cérebro, da tua mente? Se você começar a alinhar, de fato, os teus centros energéticos, ativar o teu ponto de Deus, começar a compreender como co-criar de forma consciente, mas não somente na espiritualidade, como a neurociência também. Olha que incrível que seria você entender como criar de forma consciente. Porque co-criar, muitas vezes a gente co-cria. A gente sabe que a lei da ação, da vibração, que é a lei da atração, ela funciona. Mas por que nem sempre? Por que muitas vezes não funciona? Ou às vezes não funciona da forma que eu quero. Às vezes eu peço um lápis amarelo e vem um lápis verde. Um exemplo bobo, mas só para vocês perceberem do que eu estou falando. Por que às vezes eu peço um namorado, aí vem um traste bêbado? Ai, gente, não tem como. Você sabe que eu brinco no meio do assunto sério, eu sempre trago uma vertente mais engraçadinha. Mas é isso. Às vezes você pede ali um marido, um namorado, aí vem um traste na vida de vocês. Será que eu não pedi da forma certa? É. Mas é também porque não tinha coerência. Às vezes você pede dinheiro e você pode encontrar uma moeda de 10 cêntimos na rua. Percebeu? Porque eu falei para vocês, neste momento, não pedirem mais dinheiro. Conseguiram entender? Não pede mais dinheiro na tua conta. Pede uma quantia específica. 10 mil euros, 10 mil reais, 15 mil reais, 15 mil euros. Pede uma casa. Mas como uma casa? Uma casa de frente, um apartamento, sei lá, uma penthouse de frente para o mar, em Ofir, porque, ó, é maravilhoso, ou sei lá, eu não sei, gente, mas tem que ser específico. Senão vai te dar um lugar que você não quer. Vocês entendem onde eu quero chegar? O que acontece, então, quando você começa a integrar tudo isso e criar realmente de forma consciente? Durante muito tempo, a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal, eles caminharam separados, né, da estrutura emocional e do funcionamento do nosso cérebro. Talvez seja por isso que tantas pessoas acessam a consciência, mas elas não conseguem sustentar essa mudança aqui no mundo material. Muitas pessoas conseguem acessar, mas como integrar aqui na vida 3D, aqui na prática, aqui na matéria? A alquimia essencial, ela nasceu justamente para criar essa ponte. Muitas de vocês já são, né, membros fundadores, já são alquimia essencial, já estão, e sabem que a turma 1, ela veio para co-criar a partir da quinta dimensão, com acesso aos registros akáshicos.
O que muitas talvez não saibam é que agora tem essa vertente da neurociência. A gente vai entender o porquê que a gente cocria e como a gente cocria e sustenta. Não adianta só a gente estar no espiritual, mas não saber como sustentar isso na matéria. Né? Então, é um espaço para a gente integrar a espiritualidade, o sistema nervoso, a emoção, a identidade e a transformação prática. Não para a gente acumular informação, mas para a gente ensinar o corpo, a mente e a emoção a sustentarem essa nova realidade. E é extremamente importante que a gente consiga compreender a ciência e a espiritualidade, para a gente integrar as duas. Elas não podem mais caminhar separadas, não podem mais se bater, se colidir, elas precisam coexistir, caminhar lado a lado. Então, toda essa transformação precisa, sim, de sustentação, como encontros ao vivo, porque fazem toda a diferença. Se essa prática, e daqui a pouco a meditação que vocês ainda vão fazer, já mudou de forma ali consciente a vida de vocês, imagina do que 8 meses não vão fazer, porque são 8 meses. Práticas de reprogramação emocional, integração entre a neurociência e a espiritualidade, estrutura terapêutica, desenvolvimento pessoal e profissional, porque nós somos terapeutas e aqui eu sou mentora de terapeutas. Tem a criação de coerência entre a mente, emoção e ação. O que é ação? A gente cria um método autoral. O terapeuta, hoje em dia, não faz mais só constelação, mais só reiki, mais só uma técnica separada. Terapeuta que realmente faz a diferença e que se diferencia do mercado é uma terapeuta que tem um método único. Isso é só seu. Por isso que não existe concorrência de uma terapeuta que tem um método autoral. E é isso que você aprende a criar na Alquimia Essencial, além da criação de programas, de planos terapêuticos, a partir da criação do teu método autoral. Então, tudo isso durante 8 meses, e começa agora, já no mês de junho. Então, hoje, somente hoje, a contar de hoje, por 24 horas, no Brasil, o valor por mês são 8 parcelas de 297. É uma formação, como se fosse uma faculdade, porque ela tem certificado, ela tem sim tem inclusive a carteirinha digital da Associação Internacional dos Terapeutas Holísticos. Então, é como se fosse uma faculdade. No Brasil, é uma parcela de R$ 297, porém, até amanhã às 20 horas vai ser R$ 197. Na Europa, de 59 por 49, porque realmente eu quero que pessoas certas entrem, mas pela profundidade, tá? E não pela impulsividade. Então, vocês vão ter esse período para pensar. Chamem o André. Eu vou mandar lá no nosso grupo quem é o contato, né, para chamar da nossa equipe é o André. Ele que está chamando as meninas, porque quem é da turma 1 teve a possibilidade, e está tendo até o final da noite de hoje, de entrar com uma condição especial, ainda dá tempo, mas quem não é da turma 1 pode entrar por este valor. Tá? Então, agora chegou o momento de você sustentar isso, porque consciência sem sustentação vira, sim, frustração. E eu tenho certeza que você já está frustrada, de curso atrás de curso. Isso aqui não é um curso para te ensinar uma técnica, é um curso que te dá acesso a mais de 20 técnicas, 20 formações, e vai te dar acesso a aprender um método autoral, ou seja, um método que só é seu, que ninguém mais te tira. Não vai mais existir concorrência, não vai mais existir uma pessoa que faz o mesmo que você. Mas antes disso, você vai entender como criar a realidade que você deseja. Porque tem a fase 1, tem a fase 2 e tem a fase 3. E tudo isso em 8 meses, tá? Então, agora a gente vai, antes de ir, aliás, para a nossa meditação, eu vou abrir para dúvidas. Alguém tem dúvida? Dúvidas? Não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no canal do YouTube. Ok. Certinho, que eu não tinha visto ainda. Vamos, então, partir para a nossa meditação? Vamos? Podem fechar as câmeras também, porque depois eu coloco essa meditação, ela fica junto com a aula, que vai lá para dentro da comunidade na aula gravada, tá bom? Quem tem acesso à academia, que tem acesso às gravações. Se você é só da comunidade, você fica com essa gravação por 24 horas, disponível no YouTube. Depois eu mando o link lá na comunidade, tá bom? Se você quer reassistir novamente. Espera aí.
Então, fechem os olhinhos. Quero que vocês fiquem bem à vontade, se possível, sozinhas. Comecem a respirar, sempre inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspira e expira. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Inspira e expira. Lentamente, inspira e expira, de forma lenta e pausada. Perceba agora o espaço ao redor da tua garganta, do teu pescoço. O espaço entre a nuca e a garganta. Sintam esse espaço no centro da cabeça de vocês. Bem no centro. E da nuca, da garganta, começa a descer. E começa a se expandir. E chega no peito. Sinta esse espaço ao redor do seu chakra cardíaco. Comece a perceber que agora ele se expande por todo o corpo. Espaço ao redor do seu corpo. Sinta. Foque agora no espaço atrás do teu umbigo. Desce um pouco mais no seu chakra base. Perceba que ali começa a se expandir uma luz vermelha. Mais acima tem uma luz laranja. Um pouco mais para o alto, uma luz amarela. No centro do peito, uma luz verde. No centro da garganta, visualize uma luz azul. Entre os seus olhos, tem uma luz azul índigo. E no topo da tua cabeça, uma luz violeta. Perceba agora a vastidão do espaço onde vocês estão. Sinta o espaço à volta, a sala, o espaço que essa sala ocupa. Expanda sua consciência para além dessa sala, para o espaço lá fora, para a vastidão de todo o espaço ao redor. É hora agora de tirar a tua atenção do corpo, do ambiente, do tempo. Vocês não são o corpo agora. Não são ninguém. Não estão em lugar nenhum. Estão fora do tempo. São pura consciência. Existindo nesse espaço infinito, onde todas as possibilidades já existem. Se a mente se distrair, volte ao momento presente, sem julgamento. Apenas retorne. Continue investindo atenção nesse espaço, nesse campo, onde tudo é possível. Fique assim por alguns segundos.
Agora, nesse espaço de possibilidades, lembre-se da letra que você escolheu. Aquele símbolo que você criou. Traga aquele símbolo para a mente. Visualize ela à tua frente, dourada. E aqueles 2 círculos ao redor. Esse é o potencial que já existe no campo quântico. Vocês estão se sintonizando com ele agora. Sintam a energia deste futuro que ele já existe. Vocês não estão pedindo, estão sintonizando. Sintam dentro de vocês e ao redor de vocês. Quando a vibração de vocês começarem a corresponder à energia deste potencial, esse potencial vai te encontrar. Não precisa forçar nada. Se lembre agora das emoções que você escreveu. Aquelas emoções elevadas. Comece a sentir agora. Não pense nelas, apenas sinta no teu corpo. Como se no futuro já tivesse acontecido. Sinta-se grata, alegre, feliz. Sinta gratidão, como se já tivesse acontecido. Sinta-se capacitada, livre, realizada. Deixe aquela emoção crescer no teu peito, expandir pelo corpo inteiro. Você está ensaiando emocionalmente o teu corpo, como ele vai ser no futuro. Mas você está fazendo isso agora, no momento presente. Você está gerando um novo campo eletromagnético ao redor do teu corpo. Um sinal novo, uma assinatura nova. Quando essa assinatura corresponder ao teu potencial, ao potencial que você já escolheu, um novo evento vai encontrar você. Agora entregue essa criação. Plante essa semente no campo infinito das possibilidades. E solte. Não se preocupe mais com o como. Você já deu a instrução. O corpo já está aprendendo. Agora, abençoe o teu corpo com uma nova mente. Abençoe a tua vida, os desafios, a tua alma, o teu passado e o teu futuro. Abençoe o que existe de divino dentro de ti. Abra o teu coração e agradeça por esta nova vida, antes dela se manifestar. Repita mentalmente. Eu abençoo o meu corpo. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo cada centro de energia dentro do meu corpo. Eu me abençoo. Respira profundamente. Agora comece a sentir a tua sala novamente. Teu corpo, os teus pés no chão. Quando vocês se levantarem desta meditação, haja como se o futuro já tivesse acontecido. E se permita. E permita que as sincronias e as novas possibilidades venham até você. Porque o teu corpo já começou a aprender o futuro, que ainda não aconteceu. Agora é só sustentar. Quando se sentir pronta, abra os olhos.
Estão bem? Então, eu sei que no Brasil ainda é cedo. Aqui já é quase 10 horas. Mas eu tenho ainda uma aula a 1h da manhã. Não sei o que vou dar, mas eu vou estar numa aula a 1h da manhã. Com o maravilhoso João J, então eu estou empolgadíssima. Então, eu vou ficar acordada hoje até muito tarde. E tá tudo certo, né? Afinal de contas, lembra da ação? A gente escolhe o nosso futuro, a gente cria o nosso futuro. Então, não adianta nada a gente reclamar. Ah, eu poderia aqui estar reclamando. Meu Deus, eu acordei 7 horas. Hoje eu acordei 7. Isso. Acordei 7 horas da manhã. Hoje eu vou dormir lá para umas 2 horas da manhã. Meu Deus, amanhã como que eu vou levantar? Porque amanhã, 9 horas, eu tenho que estar de pé de novo. Né? Minha primeira cliente é às 10. 9 horas, então, para me preparar, tem que estar de pé. Gente, eu poderia estar aqui reclamando, mas fui eu que escolhi. Sabe por quê? Porque daqui 10 anos, ou 20, talvez, eu tenho 42, daqui 20 anos eu quero estar desfrutando de tudo isso. Eu amo fazer o que eu faço. Então eu escolhi isso. Eu escolhi essa vida. Então abençoem a vida de vocês. Abençoem os clientes de vocês. Abençoem os cursos que vocês fazem, os mestres que vocês têm na vida de vocês, os professores que vocês escolheram. Abençoem essa vida que vocês realmente têm, para que o que vocês querem alcançar cheguem até vocês. Não adianta nada vocês pedirem e reclamarem. Estou cansado? Muito. Eu dei até uma cochiladinha antes de entrar aqui na aula, assistindo Young Sheldon. Eu queria assistir, mas não deu muito, não. Eu cochilei. E tá tudo certo, gente. A gente descansa nos momentos que a gente pode, tá tudo bem. E de noite, é óbvio, né? Porque eu durmo também. Mas tá tudo bem, gente. E amanhã eu acho que eu tenho algumas pessoas que estão aqui como em sessão. Então amanhã eu encontro você, né, Sueli? Verdade, tem a Sueli. E tenho também o Clube da Terapia à noite. Acho que a Cristina tem amanhã também. Não sei se a Cristina ainda tá. A Cristina tá ali. Tem a Cristina e tem o Clube da Terapia à noite. Né, Cris? Então amanhã no Clube da Terapia, inclusive, a gente vai ativar a Kundalini. Muitas de vocês pediram. Amanhã a gente vai ativar a Kundalini. Ou pelo menos eu vou ensiná-las como ativar, porque essas práticas a gente vai fazendo ali no dia a dia. Esta que eu fiz hoje com vocês, por favor, façam sempre. Tanto essa meditação, quanto esse papel, guardem, porque é para vocês fazerem todos os dias. Lembra da sustentação, tá bom? Então não adianta fazer isso aqui agora e decidir se você não agir. Então, decidiu agora, mantenha essa coerência entre sentir, por nada, entre sentir, pensar, decidir e agir. Tá? Então, mantenha essa coerência. Faça isso por você e não por mim. Pode falar, Sueli. Você vai deixar essa meditação no grupo? Ela vai ficar disponível por 24 horas lá no canal do YouTube. E quem é da academia tem acesso a ela dentro da academia, tá bom? Tá então, bom. vai ficar disponível no YouTube. O link eu vou mandar agora mesmo, porque no YouTube, o bom quando a gente faz esses streams ao vivo, é que dá para pegar o link na mesma hora, quando finaliza. Tá bem? Então, tá bom. É isso, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus. E quem eu vejo amanhã, até amanhã. Beijo, beijo, beijo. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Beijo.